Obrigada. Estão me Obrigado, eu. escutando bem? Só fazendo um cheque? Ótimo, tá bom. Pessoal, muito obrigada pelo convite, também muito obrigada a vocês aqui pela participação. Eu decidi fazer em português, mas português não é a minha primeira língua, então, acho que consigo aí passar tudo para vocês, mas vamos lá, tô tomando risco também. Vou compartilhar aqui a minha tela antes de começar. Vocês me confirmam também que estão vendo? Vamos lá. Vou fazer uma introdução muito rápida, só para falar quem eu sou e o que que eu faço atualmente. Eu sou a Daniela Jurado, eu trabalho na Vetex, que para quem não conhece a Vetex, é uma plataforma de comércio eletrônico, é uma empresa 100% de tecnologia, 100% focada no produto de e-commerce, que já tem mais de 20 anos no mercado, mais de 3.000 clientes no mundo inteiro, mais de 45 países, e eu estou atualmente como responsável pela região de Western Europe. A gente está investindo muito em mercados como Portugal, como a Espanha, Itália, UK, etc. Mas estou na empresa já há mais de 6 anos, trabalhei no início com Latam, depois Brasil, e agora estou basada na Itália, atendendo toda a região, como eu falei anteriormente. O tema que eu escolhi para trabalhar hoje é o comércio colaborativo. E eu queria, antes de explicar o que é o comércio colaborativo e mostrar alguns cases e tudo mais, e lógico, explicar como que a Vetex consegue também ajudar vocês nesse approach de comércio colaborativo, queria explicar o porquê. Qual que é a nossa motivação como empresa para levantar a bandeira do comércio colaborativo e falar tanto para os nossos clientes quanto para o retail no geral e para as marcas que estão querendo fazer e-commerce, de olhar para esse comércio colaborativo. Então vou começar pelo começo. O porquê, né? E o porquê tem muito a ver com inovação, tem muito a ver com fazer coisa out of the box, fazer coisa diferente, porque a gente sabe que o cliente está cada vez com expectativas maiores em relação ao e-commerce, em relação à experiência, em relação à omnicanalidade, etc. E hoje a gente está vendo muitos desafios em quem quer vender online, né? Então, quando a gente fala em quem quer vender online, queria fazer um parêntese, não estou falando só do tradicional retailer, eu estou falando também da manufatura, da indústria, que quer começar uma estratégia de 2C, mas hoje está rodeado, vamos dizer assim, de alguns conflitos, alguns pontos importantes para a gente entender. Quais são esses conflitos e esses challenges que a gente está vendo hoje? É a questão da saturação do mercado, né, hoje a gente tem dificilmente a gente tem um produto que não consegue ser oferecido por uma Amazon, uma eBay, uma outra marca, um distribuidor, etcétera. Então a gente vive num mundo onde realmente a gente está passando por um momento de saturação de mercado com muitos sellers oferecendo o mesmo produto, mas ao mesmo tempo cada vez mais se oferecer mais, então aumentar o catálogo de produtos, só que isso é caro, né, então aumentar o catálogo de produtos é caro, requer também sistemas, coordenação de pessoas, então não é necessariamente é fácil, uma coisa que vocês podem fazer de um dia para o outro, aumentar seu estoque, aumentar sua linha de produtos, etcétera. Tem outro ponto importante que é o conflito de canal. Então, hoje a gente vê muita marca querendo fazer D2C, mas a gente não pode esquecer que a gente tem toda uma supply chain aí no meio, né? Então, a gente tem um produtor, a gente vai para o wholesaler, a gente vai para o distribuidor, a gente vai para o SMB, para o retailer, depois para o cliente final. Então, as marcas também têm esse receio de ir direto para o cliente final e criar um conflito aí com toda a cadeia de distribuição. Junto com isso, a gente tem outro problema que é a questão da fidelidade. É cada vez mais difícil e mais caro também fidelizar pessoas, fidelizar clientes, porque, de novo, tem muita oferta no mercado, tem muitas opções. Então, é um desafio também hoje para as marcas conseguir fazer com que o cliente que comprou uma vez, compre 2, 3, 4, etc. E por último, uma que eu acho que resume os outros pontos, é a questão de hoje o manufatureiro, hoje o produtor não conseguir saber realmente o que o cliente final quer. Porque o cliente final passa por outros, né, então passa pelo distribuidor, passa pelo retailer, enfim. Então não existe uma visibilidade realmente do que o cliente final quer e como conseguir atender essa demanda. Então a gente está no meio de todos os desafios, e aqui que entra a questão do comércio colaborativo, para resolver, todos esses pontos que eu falei anteriormente. Então agora sim, o que é o comércio colaborativo?
O comércio colaborativo é um nome que a gente achou para chamar em parte o tradicional marketplace, mas em parte a gente vai ver por que, que não estou falando só do tradicional marketplace, mas no final é a opção de você fazer comércio se apoiando ou colaborando com outros players, que podem ser sellers, então pode ser outras marcas que complementem, que agreguem novos produtos no seu estoque, na sua linha de categoria, mas também pode ser sellers internos, então sellers que fazem parte dessa cadeia de distribuição que eu mencionei agora, como por exemplo um supplier, um distribuidor, etc., e que possam também fazer parte dessa venda online. E por quê? Aqui agora a gente chega no porquê, né. Então, além dos challenges dos desafios que eu mencionei, é lógico que a gente, como VTEX, está vendo uma tendência no mercado financeira de revenue que favorece a criação de novos marketplaces. Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico, a gente vê um crescimento exponencial em termos de GMV, nos marketplaces em comparação com o tradicional e-commerce. E por que que isso se explica? Isso se explica por um fator que se chama o network effect, o efeito rede. O que isso quer dizer? Que quando eu compro no marketplace e fui comprar um produto especificamente e caí no marketplace, eu percebo que eu consigo comprar outra coisa, né, outras coisas. Então eu consigo que eu entendo que eu consigo ampliar meu basket, meu carrinho, adicionando outros produtos, e isso faz com que eu crie esse efeito rede, que é o efeito querer comprar mais. Então aumentar ticket médio, mas ao mesmo tempo voltar no mesmo lugar para comprar mais. E quando o marketplace consegue atingir esse efeito rede, é quando o crescimento, cresce de uma forma exponencial, que é muito difícil para um e-commerce tradicional conseguir atingir do mesmo jeito. Então a gente aqui consegue ver mais ou menos a discrepância entre esse tipo de crescimento, entre um e o outro. E a gente falando mais de dados, a gente também consegue ver como, por exemplo, 50% das compras que foram feitas online em 2019, já 50% dessas compras foram feitas em marketplaces. E aqui eu quero fazer um outro parêntese, eu não estou falando do tradicional Amazon e eBay. Eu estou falando de novos marketplaces de nicho, que também têm sido criados para atender, por exemplo, food. Então, hoje a gente tem marketplace só de food. Na Itália, marketplace de Made in Italy. Então, a gente está vendo muito marketplace diferenciador, que não entra nessa categoria tradicional de Amazon, eBay, Zalando, enfim. Aí o segundo número que a gente observa é mais de 2 trilhões de dólares que foram gastados nessas compras de marketplaces em 2019. E o último número é um número muito importante, que é o crescimento de venda em marketplace, que se a gente vê, é um crescimento pelo menos 10% acima do que o e-commerce tradicional vem crescendo, que já é muito, não estou desconhecendo isso. Mas o crescimento em marketplace só em 2019 atingiu 22%, e esse ano se espera pelo menos um 30% de crescimento. E aqui o ponto é entender o porquê. Então, por que que o cliente está procurando tanto o marketplace e por que que o marketplace está faturando tanto? Tem 3 motivos principais. Um é conveniência. A gente sempre tende a pensar em preço como o principal gatilho de compra. E sim, é importante, mas em realidade, hoje a conveniência de eu poder comprar 3, 4 coisas no mesmo lugar é o que faz com que o cliente prefira o marketplace, em lugar de ir e-commerce por e-commerce para conseguir, fazer sua compra. O segundo ponto é preço, sim, mas não é só o fator de eu oferecer o preço mais baixo, é a questão de eu conseguir comparar. Então, de eu estando no mesmo lugar, conseguir ver outras opções de produtos substitutos, de produtos parecidos, complementares, etc., e poder fazer uma eleição de compra, analisando as diferenças de preço entre as diferentes opções. E o terceiro ponto é o tempo, que hoje a gente sabe que o tempo virou o nosso principal e o nosso mais valioso recurso. Então, de novo, se eu consigo comprar 3, 4 coisas no mesmo lugar, em lugar de ir um por um, é lógico que eu vou preferir também por um fator de time spending. E aqui eu chego no ponto de, tá, mas esse conceito de marketplace, muitos de vocês podem falar: "Ah, eu já conheço e não tem nada de novo". Sim e não, porque hoje a Vetex trabalha não só com o conceito tradicional de marketplace, que a gente poderia chamar de um marketplace aberto, no qual a vender no meu portal,
e eu certamente posso ganhar uma comissão sobre essas vendas, enfim. Mas também esses são outros modelos de marketplace. Então, quando a gente fala em marketplace aberto, tem esse modelo 100% aberto. Mas a gente tem um marketplace aberto, semi-aberto, que é um aberto curado, a gente chama assim, curated. Que isso quer dizer? Que eu, como marca, eu escolho quem eu quero que venda no meu marketplace. Então não é que você tem lá tem a opção lá de se cadastrar seus produtos e de um dia para o outro começa a vender. Não. Eu escolho a quem que eu vou convidar, eu faço o onboarding desse seller no meu portal e eu não permito em muitas ocasiões a concorrência entre eles. Então eu posso ter produtos adicionais ao meu catálogo, mas na verdade eu vou ter um seller para cada um desses produtos. E aí a gente também entra nos modelos de marketplace fechados, ou internos, na verdade, mais do que fechados, é internos. Onde a gente vê 2 modelos principais que realmente é o caminho da inovação e um pouco do disruptive commerce neste momento, que é, vincular suppliers. Então, assim, se eu vendo, mas na verdade eu dependo da fabricação dos produtos por diferentes suppliers, então por que que eu não deixo eles participarem do meu e-commerce? Eu mando o pedido para eles em tempo real, uma vez o cliente compra no meu marketplace, e eles conseguem fazer o delivery direto para o cliente final. Eles faturam para o cliente final, eles que controlam o estoque, eles que controlam o produto como tal. Eu sou só a vitrine. E o segundo caso, mais interessante ainda, é a questão de vincular os meus distribuidores, porque dessa forma eu evito e eu acabo com essa teoria de canibalização, de conflito entre canais, etcétera, porque na verdade eu vou agir como a marca, como a vitrine, e no final quem faz uma compra no meu e-commerce está comprando do meu distribuidor. E aqui todo mundo ganha, porque no final o distribuidor está vendendo o produto que comprou de mim. Então ele ganha porque ele que fatura e eu ganho porque no final ele consegue vender mais através de mim e eu consigo também aumentar meu sell-in. Não só consigo aumentar meu sell-in, como eu consigo ter visibilidade sobre o sell-out também deles. Então é uma estratégia completamente win-to-win para todos os players, dessa cadeia de distribuição. Um exemplo é Coca-Cola. Hoje Coca-Cola é cliente da Coca-Cola, consigo até personalizar essa garrafa da Coca-Cola, colocar meu nome, enfim, mas na verdade quem está me entregando é um dos distribuidores oficiais da Coca-Cola, não é a Coca-Cola como tal. Então, de novo, não tem esse custo de controlar estoque, de faturar, de mandar para o cliente final, porque é o distribuidor que faz, mas eu tenho o valor agregado de conseguir trazer mais clientes, tanto para mim quanto para meu distribuidor. E aqui a gente entra em alguns pontos importantes para vocês considerarem na hora de escolher uma plataforma ou de querer fazer um modelo de marketplace online, porque certamente tem alguns pontos importantes. E esses pontos eu resumi em 4. O time to market, então o tempo que vocês demoram para realmente executar uma estratégia de marketplace, lançar um marketplace. O risco de integração de sistemas, etcétera, que está diretamente associado com o custo. E o por último, a flexibilidade que vocês têm que considerar dessa plataforma que vai, apoiar vocês no modelo de marketplace. E onde que a Vetex entra como realmente uma oferta de valor agregado? Em todos esses pontos. No time to market, porque a gente, pelo fato de ser uma solução que nativamente oferece uma engine de marketplace, consegue ser algumas vezes, até 4 vezes mais ágil, mais rápida do que qualquer outra solução de marketplace do mercado. Então, projetos de marketplace que a gente sabe que demoraram um ano e meio para conseguir lançar, hoje a Vetex consegue fazer num timing de 3 meses, 3, 4 meses. O segundo ponto é o risco de depender de muitos sistemas, de integrar muitos sistemas, etc. E aqui, de novo, o fator diferencial é conseguir oferecer isso de forma nativa, que o cliente não tenha que contratar um CMS, depois contratar uma solução, um portal, um seller portal, depois contratar uma solução de PIM para catálogo. Não, que o cliente consiga usar a nossa solução como uma solução end-to-end. Isso, de novo, reflete diretamente no preço, no custo. Se eu tenho muitos sistemas que eu tenho que contratar, certamente o risco, primeiro, de integrar tantos sistemas, de fazer eles se falarem o tempo inteiro, e o custo de manutenção disso também é muito mais alto. E por último, a flexibilidade. E com flexibilidade eu quero dizer a possibilidade de vocês terem uma ferramenta que faça com que vocês possam vender mais, crescer mais, usando novas features da plataforma sem ter que pagar mais por isso. Então, na verdade, uma plataforma que consiga fazer com que vocês usem o que vocês precisam
sem ter um custo adicional por essas novas funcionalidades. E por que que a gente consegue ser um diferencial nesses 4 pontos? Basicamente porque hoje a VTEX é a única solução de mercado, e isso aqui é um dos principais fatores pelos quais a Gartner escolheu a VTEX como visionário, o IDC escolheu a VTEX como líder. Hoje a VTEX é a única plataforma que consegue oferecer nativamente esses 3 componentes. Você tem uma ferramenta feita para você conseguir vender online, seja no modelo B2C, seja no modelo B2B. E aqui eu estou falando de todos os módulos que permitem isso, então catálogo, preço, logística, etc. Segundo, a solução marketplace, que é de tudo que a gente está falando. Então, a possibilidade de você ter um seller portal dentro da sua solução e conseguir adicionar outros sellers, sejam distribuidores, sejam marcas externas, etc. E conseguir também fazer tudo que isso implica, né? Que é um match de SKU, um processo de aprovação de SKU, um split de orders entre diferentes sellers, etc. E por último, e não menos importante, oferecer nativamente um OMS, um Order Management System. Hoje a VTEX vem nativamente, não é um produto separado, com o OMS que na realidade é muito mais um DOM, um Distribution Order Management, que faz com que você consiga priorizar, por exemplo, o estoque entre diferentes sellers, que você consiga fazer split de pedido entre os diferentes sellers, que você consiga orquestrar todos os pedidos em um único lugar e centralizar toda a informação num único painel, independentemente da origem desse pedido, é isso hoje, esse kit ou essa combinação entre esses 3 fatores é o que posiciona hoje a VTEX como a melhor solução, no modelo de comércio colaborativo. E agora, aproveitando os últimos minutos, vamos ver alguns cases de algumas marcas que estão fazendo isso. E eu tentei trazer exemplos globais, então diferentes países, para a gente entender que isso aqui não é uma iniciativa local, é uma tendência que o mundo inteiro está seguindo. Começo pela Romênia. Então a Romênia, a gente vai para o lado eastern da Europa, e a gente consegue ver uma marca muito forte, um retailer de fashion, que é a Miniprix, que durante a pandemia começou a ter, principalmente no início, uma queda muito alta no tráfego, nas sessões e nas visitas. E eles começaram a pensar, tá, o que que as pessoas estão procurando agora? Comida, porque estava todo mundo surtando porque a comida ia acabar, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Então, eles decidiram criar um business adicional dentro do e-commerce deles, adicionando uma categoria de comida que, na verdade, não controlavam eles o estoque, não controlavam eles a faturação, nada, era tudo através de seller externo. E dessa forma conseguiram aumentar o tráfego de novo, fazer com que a pessoa que ia comprar comida depois se interessasse por um dos produtos deles de fashion e, com isso, manter o ritmo de vendas da marca. Depois a gente vai para o grupo Éxito, que é atualmente o maior retailer, na América Latina, vende desde produtos food até produtos não food. É um exemplo de como marcas, inclusive muito grandes, estão apoiando e tomando essa direção de comércio colaborativo, porque mesmo eles hoje estão adicionando produtos que eles não vendem dentro do seu catálogo, e que estão fazendo com que a conversão e a venda final deles consiga aumentar. A gente está falando aqui de um cliente que hoje também está integrando sellers, as lojas físicas como sellers, que hoje já conseguiu mais de 25% de aumento em pedidos feitos através de lojas físicas, usando o in-store da Vetex. Então, fui na loja física, não achei a TV nas polegadas que eu queria, mas mesmo assim eu faço o pedido na loja física e me chega em casa depois de 2, 3 dias. Então, também aqui um pouco a estratégia de integrar a loja física como seller dentro do comércio colaborativo. Depois a gente vê a Saraiva, que é hoje a maior livraria na América Latina, um cliente que migrou para a Vetex de uma solução open source recentemente, e que mesmo sendo uma livraria, que a gente sabe que por natureza tem um catálogo muito amplo, a gente está falando de mais de 3 milhões de SKUs, hoje também está investindo na estratégia de comércio colaborativo, aumentando produtos de sellers externos e fazendo com que o cliente consiga ver outras opções além do catálogo natural deles. E por último, a gente vai para Shop Fácil, um marketplace puro, um pure player. Eles não são retailer, eles na verdade nasceram de uma banca, de um banco. E eles foram criados porque o marketplace, que o principal valor que consegue oferecer para uma marca, para um seller?
É tráfego. E que mais tráfego do que um banco pode oferecer? E aí eles tiveram essa sacada: "Pô, somos um banco, temos uma base de dados absurda. Vamos criar um negócio online, vamos fazer com que outras marcas vendam no nosso portal e a gente só ganha comissão sobre isso". E hoje a gente está falando de um marketplace com mais de 80 sellers integrados, no qual eles não controlam o estoque de um produto. É tudo através de sellers que controlam tudo, toda a parte operacional desse e-commerce. Antes de acabar, tenho alguns Uhum. segundos, Obrigado, obrigado, Daniel. me dá um segundinho. Sim, sim, Além claro. de todos esses que eu mostrei, é importante mencionar outros que, se bem não trouxe o slide, é muito interessante ver o que estão fazendo hoje. Unilever, por exemplo. Unilever, a gente está fazendo um projeto hoje na Espanha de um marketplace que é um marketplace interno. Então, na verdade, eles estão trazendo os distribuidores deles para conseguir fazer essa venda dentro da plataforma da Unilever. A gente tem outros bancos de exemplo também, e a gente tem um último modelo, que é um modelo de marcas completamente diferentes que a gente nunca imaginaria, mas a Whirlpool, que vende geladeira, etcétera, e a AB InBev, que vende cerveja, Brahma, etcétera, fazendo uma estratégia de comércio colaborativo na qual eu consigo, através da minha geladeira, saber quando eu estou ficando out of stock de cerveja, recebo uma push notification com o link de compra para comprar cerveja automaticamente e não deixar que esse estoque acabe. Então, 2 marcas completamente diferentes, colaborando também e conseguindo aumentar o revenue das 2. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado. Pronto, passei 1 minuto, me desculpem. Faz mal, faz mal.